Bom dia, amigos do canal de palestra virtual do Obreiros do Bem e de palestras do YouTube do Obreiros do Bem. É uma grande alegria podermos estar reunidos numa forma diferente hoje, por conta da pandemia. Não podemos estar nem na nossa casa, e mesmo com a mudança, antes tinha o grupo que ficava reduzido, e até hoje nós estamos gravando então da nossa casa, para não ficarmos sem esse contato tão importante das nossas palestras. Eu vou iniciar lendo o nosso projeto Transformação Moral, que é um tema oferecido todas as semanas para a nossa reflexão, o nosso crescimento espiritual, a nossa transformação moral, como o próprio projeto diz, que é um dos propósitos da doutrina espírita, nos auxiliar nessa transformação moral, que nós estamos enfrentando paulatinamente nesse campo evolutivo de cada um de nós como espírito. Então, o tema dessa semana é a reconciliação. E numa frase de André Luiz, ele nos diz: este dia é um presente de Deus em nosso auxílio. De nós depende aquilo que venhamos a fazer com ele. Amigos, essa semana somos convidados a refletir sobre a importância da reconciliação. Podemos entendê-la como acordo, entendimento, harmonia, entre outros. No dicionário online, ainda encontramos que é restabelecimento das boas relações com quem se estava brigado. Em qualquer relação humana, é natural que haja diferenças de pensamentos, escolhas e ações. O importante é como nos comportamos nessas relações. Compreender que todos temos os mesmos direitos e deveres nos torna responsáveis pelos nossos atos e nos oportuniza a sermos mais tolerantes com os deslizes dos outros. Se há alguma relação rompida que nos traga tristeza, pensemos na possibilidade da reconciliação, pois viver em harmonia nem se compara com o sofrimento de uma vida marcada pela angústia, pela mágoa e pelo remorso. Combater o orgulho não é fácil, mas é essencial para a nossa transformação. Reconciliar pode ser mais simples do que pensamos. Um olhar sincero, um abraço acolhedor, uma palavra afável, uma mensagem carinhosa podem restabelecer uma relação. Basta nos vestirmos de boa vontade, coragem e sinceridade. O planeta clama pela cura e vivemos transitando entre a euforia e o caos. Precisamos buscar o equilíbrio emocional, físico e espiritual. Cultivemos esse equilíbrio nas nossas relações. Sejamos obreiros na seara divina, levando em nossos atos mensagens de conciliação, amor e paz. O texto do Evangelho para essa semana é o capítulo 10, os itens 7 e 8. O sacrifício mais agradável a Deus. Então, nesse sentimento de reconciliação, de harmonia, vamos nos unir todos em pensamento, em energias, ao nosso Pai Maior e a nós mesmos, para que todos nós possamos receber as bênçãos do alto, cada um na sua casa, cada um no seu ambiente, buscando esse equilíbrio, essa paz interior que tanto necessitamos, e que possamos aproveitar a mensagem de hoje
para a nossa reflexão, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Que Deus e Jesus esteja conosco agora e sempre. Então, meus amigos, o tema escolhido para esse dia está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 1, e fala do bem-aventurados os aflitos. E nós sabemos que Jesus, quando veio à Terra, ele trouxe sua mensagem, só que ele não trouxe essa mensagem apenas para aquele momento, ou para aquele povo especificamente. Ele trouxe sua mensagem para todos os tempos, para todos os momentos, para todas as pessoas. E é muito importante que quando nós analisamos a mensagem de Jesus, a gente sempre procure trazer para a nossa vivência atual, para a nossa realidade atual. Porque se nós pensarmos nela naquele tempo, tudo parece muito distante. E se nós pensarmos só para o futuro, parece que nós nunca vamos alcançar. Então, nós devemos sempre trazer para o nosso tempo de realidade. E é isso que nós vamos buscar analisar hoje, essa passagem, dentro da nossa realidade atual. E lá no item 1, então, no Evangelho de Marcos, diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Então, dentro dessa visão de bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, como disse Jesus, trazendo para o nosso mundo atual. Porque se nós analisarmos com visão de futuro, nós podemos entender que se nós tivermos uma vida dentro das leis divinas, dentro daquilo que é o correto, nós teremos o consolo na vida espiritual. É uma forma de ver também. Mas trazendo para o nosso mundo atual, vamos refletir o que é que nos causa aflição nesse momento. Nós sabemos que tem muita coisa que nos causa aflição, né? Por exemplo, a falta de dinheiro, a falta da saúde, a falta do emprego, a falta do carinho, da atenção, da solidariedade, do respeito, a falta do amor, em todos os seus aspectos. Tudo isso nos falta hoje. Então, nós começamos a refletir e vamos perceber que, na verdade, o que nos causa aflição é aquilo que nos falta. Porque quando nós temos, não estamos aflitos, tudo está bem. Mas quando começa a falta, começa a angústia, começa a aflição, começa o sofrimento. Então, nós vamos percebendo que essas faltas estão gerando aflições e aflições grandes na humanidade. E quando nós estamos nessas aflições, em tudo isso, né, que nós vivemos, nesse momento que a humanidade vive, de pandemia, de dificuldades, nós tivemos que aprender a nos relacionar de outra maneira, nós estamos vivendo o isolamento social, tivemos que mudar o nosso convívio social, a forma de trabalhar, a forma de nos comunicar.
tudo isso vem gerando aflição, né? Vem gerando angústias na gente. Então, a gente percebe que nós estamos vivendo momentos de bastante carência, e, embora nós tenhamos outras coisas que estamos descobrindo. Esse momento, por exemplo, que nós estamos nos comunicando aqui, em outra época a gente não conseguia imaginar que pudesse ser assim. E, no entanto, a gente vê isso hoje em todas as maneiras. Mas tudo isso tem gerado conflito, tem gerado angústia e aflição na humanidade. E Jesus disse o seguinte: bem-aventurados aflitos. Que tipo? Ele está dizendo que nós, por estarmos aflitos, somos bem-aventurados? Vamos entender o que quer dizer bem-aventurado. Porque muitas vezes nós também não compreendemos as coisas, porque nós não entendemos exatamente o significado das palavras. Se nós formos procurar no dicionário, nós vamos ver que bem-aventurado é uma palavra que vem do grego e significa feliz. Então, se a gente for colocar dentro dessa visão de aflição, nós vamos dizer que somos felizes por estarmos aflitos. Será que nós nos sentimos felizes por estarmos aflitos? Então, que tipo de aflição foi essa que Jesus se referiu? Que tipo de aflição ele fala que é bem-aventurado? E ele fala mais, ele diz que os aflitos são bem-aventurados e serão consolados. O que ele quer dizer com isso para nós? E nós precisamos refletir para poder entender. Nós sentimos a aflição e nós temos que ter uma ação. O que nós vamos entender dentro desse contexto que Jesus coloca é que a aflição não é aquela aflição do desespero, mas é a aflição de você se movimentar para conquistar alguma coisa, para mudar aquele ciclo, para fazer alguma coisa. Então, que tipo de bem-aventurado Jesus está se referindo? Quando ele coloca que nós somos bem-aventurados se formos aflitos. Nós somos bem-aventurados quando nós temos essa energia de movimento, de transformação daquilo que está acontecendo. Se nós vimos que nós somos aflitos pelo que nos falta, quando nós fazemos o nosso movimento de ação para poder restaurar aquilo que nos falta, nós estamos fazendo um movimento positivo. E para elucidar isso, eu vou ler um trechinho de um texto que Emmanuel coloca, vou ler apenas um trecho, porque o texto é longo, mas ele esclarece bem que tipo de aflição é essa que Jesus se refere. O texto se chama Aflitos. E ele diz assim: bem-aventurados os aflitos, disse-nos o Divino Mestre. Cabe-nos, todavia, considerar que semelhante felicidade não decorre simplesmente da dor pela dor. Não podemos esquecer que a aflição é um dardo espiritual que nos impele à procura. E somente aqueles que procuram à frente se transformam em construtores do progresso. Todas as descobertas que dilataram a alegria e a cultura no planeta nasceram na aflição de homens que souberam criar a renovação à custa do seu próprio sacrifício. Gutenberg sente a angústia do pensamento enclausurado e estabelece o berço da imprensa. Thomas Edison experimenta a inquietação das trevas e inventa a lâmpada elétrica que afugenta as sombras noturnas. Marconi registra o tormento da separação que isola as criaturas entre si e aperfeiçoa o telégrafo,
trazendo a civilização à maravilha do rádio. Pasteur suporta consigo os padecimentos de milhões de enfermos e, atormentado, desenvolve a conquista salvadora contra os perigos do microcosmo. Então, nesse trecho, já dá para a gente perceber que tipo de aflição Jesus está dizendo que nós somos bem-aventurados. Esses homens foram aflitos em seu tempo e trabalharam para que aquela aflição trouxesse frutos positivos, trouxesse um bem comum, trouxesse algo de positivo para eles próprios e para a humanidade. Então, é esse convite que Jesus faz, dizendo que a nossa aflição é bem-aventurada quando ela é movimentada para o bem, quando ela é movimentada para a construção, não aquela que fica paralisada só no sofrimento. E dentro dessa realidade que nós vivemos hoje, com todas essas aflições, como é que nós podemos transformar a nossa aflição em bem-aventurada? Como que nós podemos fazer com que nós sejamos consolados dentro dessa aflição? Eu pensei bastante e o que eu pude entender é que essa aflição nossa se torna bem-aventurada quando nós temos a nossa consciência tranquila do dever bem cumprido. Quando nós transformamos essa angústia em fazer o nosso papel como cidadão, como espíritos em evolução, como irmãos no mesmo mundo, para que todos se beneficiem, para que nós possamos ter um mundo de mais harmonia. Essa é a visão que, nesse momento, me passa como forma de ser uma aflição bem-aventurada, como disse Jesus. Muitas vezes, nós não conseguimos refazer o caminho. As coisas acontecem e nós temos que, a partir daí, trilhar novas estruturas, ressignificar tudo que nós já vivemos. E nós estamos vivendo esse momento na humanidade. Esse texto de Emmanuel, ele traz esses homens que fizeram todas essas ações e que hoje nós somos beneficiados por elas, até diante do que nós estamos vivendo aqui. Com todas essas descobertas, hoje nós temos a tecnologia, a internet, que nos propicia relacionamentos, o contato, a forma de vida que nós estamos tendo na Terra, diante de todo esse isolamento social que estamos vivendo. Pasteur, com toda a sua dor e descobertas, nos propicia, assim como outros cientistas, o que nós temos hoje no desenvolvimento da ciência, em prol das vacinas, em prol dos medicamentos. Então, cada um no seu tempo e na sua condição tem chance, tem oportunidade de fazer a sua aflição florir de uma forma positiva. Então, nós estamos sendo convidados a isso nesse momento. E nós vemos que muitos fatos acontecem. E se a gente for refletir pelo que está acontecendo hoje, tem uma coisa muito curiosa. Durante décadas, a humanidade teve muito medo, muita aflição de uma terceira guerra mundial. Até por consciência do desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento bélico, a energia nuclear e tantos fatores que todos em sã consciência sabiam que uma terceira guerra causaria danos talvez irreversíveis para a Terra. Mas se nós formos analisar o momento que nós estamos vivendo, é um momento de guerra. As consequências que essa pandemia vão deixar para a humanidade são semelhantes àquelas que as guerras trouxeram. A questão das dificuldades sociais, econômicas, psicológicas, emocionais,
são semelhantes às guerras que nós já vivemos no passado, mas tem uma particularidade muito interessante. Nas outras guerras, o que nós víamos eram os países se unindo contra outros. Então, nós tínhamos a polaridade dos aliados e os adversários. E essa guerra, em especial, tem nos convidado à união de todos os povos para combater um único inimigo, que é o coronavírus. Isso é uma bênção de Deus. E Deus está nos dando essa oportunidade para que a gente desperte essa ação positiva no bem dentro da humanidade. E isso é um momento muito especial para o nosso planeta. Nós, pela primeira vez, estamos vivendo uma guerra contra um ser minúsculo, invisível, mas que é muito poderoso. E que é preciso a união de todos os povos para combater. E como é que nós podemos ser consolados em todo esse processo? Já que Jesus, ele não prometeu que nós seríamos consolados, ele afirmou que todo aflito é um bem-aventurado dentro dessa aflição de realização, de construção, e que seria consolado. O que nos consola nesse momento que nós estamos vivendo tão difícil na Terra? Primeiramente, a fé e a confiança na justiça divina. Porque Deus tudo provê. E Ele está no comando de tudo. Nós sabemos disso. Nós podemos estar consolados também com a consciência de estarmos fazendo parte desse processo de forma positiva, dando a nossa contribuição para o bem comum, criando empatia, solidariedade, respeito um com o outro, respeitando as normas de comportamento, as normas sanitárias, que nos orientam da forma mais adequada de agirmos para que possamos proteger a nós mesmos e ao próximo, e amando a nós e ao outro. Isso vai nos dar a paz de consciência de estar fazendo o melhor que nós podemos, o que é aquilo que nós temos para fazer, porque nós não temos muito mais o que fazer. Nós temos que confiar em Deus, confiar na ciência e fazer a nossa parte, dar a nossa humilde contribuição para que todo esse processo passe e que o aprendizado fique e que nos transforme enquanto seres humanos, enquanto humanidade. Então, esse momento é um momento muito especial na Terra e nós podemos vivenciar esse bem-aventurados aflitos que Jesus nos disse e buscar a consolação dentro do conhecimento que a doutrina nos dá, da doutrina de amor de Jesus, que nos une enquanto irmãos na fraternidade, e nos abraçarmos em solidariedade uns aos outros. Esse é o melhor caminho para sermos consolados dentro de toda essa dor que nós, enquanto humanidade, estamos vivendo. E para terminar, eu peço permissão para ler um texto que vai colocar muito claro isso para nós. É um texto do Raul Teixeira, na verdade, a psicografia dele, pelo Espírito Camilo, e ele diz: estás aflito? É uma pergunta que ele nos faz. E diz assim: por toda parte, a aflição tem povoado a vida de incontáveis criaturas, pelos mais variados motivos. Tu estás aflito?
Por quê? Estás aflito por causa dos problemas de saúde que tu ou alguém dos teus tem enfrentado? Estás aflito por questões de ordem econômico-financeira que te freteiam a existência? Estás aflito em virtude do desemprego que vens amargando há longo tempo? Estás aflito por medo da violência denunciada, audaciosa e renitente a extravasar em todo lugar a sua baba perturbadora? Por que te deixas afligir? É importante que te deixes empolgar pelas vozes de Jesus quando exprime que a cada dia já basta o seu mal. Faz-se urgente maior atenção para com os ensinos da vida eterna, tendo em vista que por mais aflita a criatura, nada será modificado se não se modificam concepções, mentalidades e posturas dos indivíduos. Se te queres libertar das peias das desnecessárias aflições, basta que passes a prestar atenção naquilo que se constitua o teu dever e teus compromissos, dando conta dessas atividades e realizações. E aquilo que não te couber e que não tenhas possibilidade de ativar ou propiciar o ativamento, tranquiliza-te, pondo-te e pondo todas as coisas sob a guarda de quem de tudo cuida, tudo prevê, tudo provê. Põe tudo e põe-te também nas mãos do Criador. A cada dia já basta o seu mal. Assim, dá conta dos teus quefazeres e das tuas responsabilidades no tempo presente, no dia de hoje, e não te perturbes na aflição por desejar, sem conseguir, consertar as pessoas, refazer os caminhos alheios ou modificar a humanidade. Se tiveres operado o melhor, segue avante, confiando sempre nas providências do Altíssimo, que a tudo atende, que ao ser humano entende e envia ao mundo tudo o de que carece os seus filhos, a fim de que desenvolvam a própria felicidade em clima de tranquila confiança no amanhã de Deus. Então, nesse sentimento, nós podemos dizer que a nossa consciência tranquila, o nosso dever bem cumprido, nos trará a consolação para as nossas dores e dificuldades momentâneas e futuras. E dentro desse pensamento, roguemos sempre a Deus o seu amparo, a sua proteção, a cada um de nós que estamos aqui envolvidos na nossa teia de comunicação pela internet, que graças a Deus temos esse canal, que possamos estar emanando uns aos outros essa energia de amor, de paz, de sabedoria, de tranquilidade, de confiança irrestrita no Pai. E que com certeza nossas aflições passarão e nós estaremos muito mais tranquilos pelo nosso dever bem cumprido no futuro. Então, com esse pensamento, nós encerramos com a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a todos e dizendo: Senhor, dai-nos forças para mudarmos o que podemos mudar, resignação para aceitarmos o que não podemos mudar e sabedoria para distinguirmos uma da outra. Que tenhamos forças,
resignação e discernimento para cumprirmos o nosso papel cristão de amor e solidariedade nesse momento tão grave que a humanidade passa, e que possamos dar a nossa humilde contribuição para que a paz, a justiça e a harmonia se façam presentes na nossa amada terra. Que Deus, Jesus, Ismael, console nossas aflições, que assim seja. Gratidão e uma boa semana a todos.